Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula. E nessa aula então a gente vai vai terminar o assunto de derivadas. Claro, na próxima aula a gente vai começar a parte de aplicações de derivadas, né? Aplicar os conceitos de derivadas para estudar crescimento, decrescimento de função, gráfico, máximos, mínimos, tá? Então, por enquanto, para a aula dessa semana, que também vai ser curtinha devido à avaliação que está tendo essa semana, a gente vai então estudar a parte de derivadas sucessivas, né? Então, o que significa derivada de segunda ordem, terceira ordem, enésima ordem, né? Vamos ver também como derivar uma equação, né? Então, ou seja, derivar uma função de forma implícita, então derivadas implícitas, e vamos ver um pouquinho do conceito de diferencial. Tá? Então isso que é o assunto dessa semana. Então para começar então vamos falar sobre derivadas sucessivas. Por quê? Porque olha só, como a gente definiu derivada? A gente tinha uma função definida no intervalo e aí para cada ponto então eu tinha a derivada naquele ponto, f' do ponto P. Né? E para cada P, fazendo o P variar, a gente tinha então uma função, uma nova função definida nesse intervalo que a gente chamava de f', a função derivada. Então, se eu tenho uma nova função e eu derivei uma função f obtendo a f', então eu posso derivar ela novamente. Né? Então, essa derivar novamente é a derivadas sucessivas, né? Derivar segunda vez, terceira vez, quarta vez e assim por diante. Né? Então, se eu tenho f uma função que é derivada, ou seja, que tem derivada em todos os pontos do seu domínio, se a derivada, né, se a f' também é derivável, ou seja, eu posso calcular a derivada da derivada, né? Então a sua derivada é a chamada derivada de segunda ordem da f' e é denotada por f' de x ou d2f dx2. Né? Então é a notação que a gente tinha lá para a primeira derivada f', né? no valor x, ou df dx no ponto x. A derivada de segunda ordem eu vou derivar novamente, então vai ficar a derivada da derivada. Então f' de x e aqui a derivada segunda com relação a x. Ok? E assim por diante, a gente vai ver que a gente pode derivar novamente, dependendo da função que a gente obter. Tá? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Né? Então o primeiro exemplo aí é para encontrar a derivada de segunda ordem da função dada por e elevado a x seno de x mais 3x. Então aqui a gente tem um produto, né, de duas funções e temos a soma de duas funções. Então vamos lá. Para calcular a segunda derivada, a gente precisa da primeira derivada. Então vamos lá. Quem é f' de x? Eu vou derivar. Para derivar, eu vou derivar a soma. Então é derivar essa parcela mais a derivada dessa. Mas além da soma, eu tenho também o produto de duas parcelas. E eu quero derivar o produto. Derivar o produto, então eu vou usar a regra do produto. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, né? Conserva a segunda. Depois conserva a primeira, multiplica pela derivada da segunda. Então, derivada da exponencial é ela mesma. Conservei a segunda, mais agora eu conservo a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Derivada do seno, cosseno. Mais derivada de 3x, 3. Essa é a derivada de 3x. Ok? Muito bem. Bom, aqui eu posso então tirar o e elevado a x em evidência. Eu vou ter e elevado a x vezes seno x mais cosseno x mais 3. Ok? Opa, o 3 é aqui do lado de fora. Mais 3. Beleza. Então essa é o f' de x. Então é a primeira derivada. Agora o nosso objetivo é calcular a segunda derivada. Como que a gente calcula então a segunda derivada? Eu quero derivar de novo. Então aqui de novo eu tenho um produto e tenho uma soma. Então eu vou derivar primeiro esse produto. Derivar esse produto, eu tenho que derivar essa
e conservar essa primeira. Então, derivada da exponencial é ela mesma, vezes, conserva a segunda. Mais, agora eu conservo a primeira, multiplico pela derivada da segunda. Agora eu vou derivar seno de x mais cosseno. Derivar soma é a soma das derivadas. Derivada do seno, cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Então aqui vai dar menos seno de x. Mais derivada de 3, zero. Então acabou aqui. Ok? Posso tirar o e elevado a x em evidência. Então e elevado a x vezes seno x mais cosseno x mais cosseno x menos seno x. Então este vai cancelar com este, né? Então isso aqui vai ficar cosseno com cosseno, 2 cosseno. Então 2e elevado a x cosseno de x. Okay? Então essa daqui é a segunda derivada da função f aí do nosso exemplo.